Bem-vindos ao Batalhas Mentais, onde ideias mergulham fundo e voltam à superfície com mais clareza. O tema de hoje é direto e decisivo, um plebiscito nacional em 2026 para decidir uma moratória de 20 anos à mineração em mar profundo nas águas brasileiras. O pano de fundo inclui avanços tecnológicos, incertezas científicas sobre ecossistemas abissais e exemplos internacionais que pedem cautela. De um lado, o time progressista defende a moratória e o plebiscito como expressão soberana e preventiva. Do outro, o time conservador rejeita a moratória e questiona a utilidade de decidir isso por plebiscito já em 2026. Hoje, a pauta não é abstrata, é uma escolha concreta entre pausar por 2 décadas ou seguir por outras vias. Regras simples, falas objetivas e respeito ao público que nos acompanha de norte a sul. Sem rodeios, peço a apresentação da tese inicial pelo lado favorável. Time progressista, a palavra é de vocês para a abertura. Se não conhecemos o coração do oceano, decidir explorar agora é como operar no escuro, por isso defendemos uma moratória de 20 anos decidida em plebiscito. A ciência indica lacunas críticas sobre ciclos biogeoquímicos e recuperação de ecossistemas profundos, o que justifica aplicar o princípio da precaução. Portugal apontou a bússola da prudência e mostrou que parar para respirar não é medo, é maturidade institucional. Enquanto a autoridade internacional ainda debate regras, submeter a decisão ao voto em 2026 garante legitimidade e transparência. Um plebiscito convoca cidadania e consciência ambiental e transforma a angústia com o futuro em participação presente. Dados de impacto indicam risco de perda de biodiversidade, aumento de ruído submarino e perturbação de sedimentos com efeitos em cadeias tróficas. Efeito dominó não se brinca porque uma espécie perdida lá embaixo pode repercutir no prato do pescador aqui em cima. Custos de oportunidade também contam, e investir em conhecimento e tecnologia limpa durante a moratória pode gerar empregos de maior valor agregado. O plebiscito não é freio sem direção, é farol que guia políticas públicas alinhadas com a vontade do povo. A governança participativa fortalece a estabilidade regulatória, reduz litígios e cria um campo de jogo claro para o setor produtivo responsável. Não queremos travar a economia, queremos impedir que a pressa vire tragédia nacional, porque riquezas se perdem de uma vez, mas se reconstroem devagar. Quando o conhecimento é incompleto, a decisão ótima é adiar a irreversibilidade, e isso é economia do bom senso. Falar de oceano é falar de vida, e vida não se trata como garimpo, trata-se com tempo e respeito. O desenho do plebiscito em 2026 permite campanha informativa ampla, auditoria independente e monitoramento civil de todo o processo. Queremos que cada eleitor responda com a cabeça e com o coração, porque responsabilidades grandes pedem razões e valores. Se o voto popular chancelar a moratória, haverá previsibilidade por 20 anos para ciência, inovação e requalificação produtiva. E se a população disser não, também aceitaremos, porque democracia adulta aguenta decisões difíceis. O custo de explorar cedo demais pode ser maior que o benefício prometido, e a literatura sobre riscos ambientais sugere cautela redobrada. A pressa é inimiga do mar, e o mar não perdoa improviso, por isso pedimos prudência com participação. Concluo dizendo que o plebiscito em 2026 oferece tempo para estudos sólidos e dá voz a quem depende do oceano sem microfone no Congresso. Obrigado pela abertura, objetiva, assertiva e com proposta nítida. Agora convido o lado contrário a apresentar sua tese inicial com a mesma clareza. O Brasil não deve terceirizar decisões técnicas complexas a um plebiscito apressado, porque segurança energética e competitividade não cabem em uma pergunta binária. Modelos econômicos mostram que a previsibilidade regulatória vem de marcos sólidos, e não de consultas que podem oscilar por humor político. Uma moratória de 20 anos congela investimentos, trava cadeias de valor e pode empurrar empregos para países concorrentes.
há tecnologias emergentes de mitigação, monitoramento e recuperação que reduzem impactos, e políticas adaptativas podem acompanhar a curva de aprendizado. Se Portugal escolheu pausar, isso não dita o nosso destino, porque contextos geológicos, industriais e sociais são distintos. Políticas públicas eficientes combinam licenciamento robusto, metas ambientais mensuráveis e revisão periódica baseada em evidências. Plebiscito em 2026 vira palco para slogans, e não para a complexidade do leito marinho a 4.000 metros. Democracia não se mede pelo número de plebiscitos, e sim pela qualidade da informação e pela capacidade do Estado de regular com rigor. Oceano não é sinônimo de proibição, é sinônimo de responsabilidade, e responsabilidade é calibrar risco com oportunidade. A alternativa racional é pesquisa acelerada com pilotos controlados, transparência total e gatilhos de parada se metas ambientais forem violadas. Quando a tecnologia amadurece, empregos qualificados florescem, e renunciar a isso por 20 anos pode nos condenar à dependência externa. Há custos sociais invisíveis de uma moratória prolongada, como evasão de talentos e redução de capacidade tecnológica doméstica. Um país continental precisa pensar grande, e pensar grande é não fechar portas sem medir o ambiente real e seus trade-offs. A pergunta de plebiscito simplifica um problema multidimensional, e decisões simplificadas costumam gerar políticas ruins. Se queremos proteger o mar, fiscalizemos duro, punamos infrações e premiemos boas práticas, em vez de carimbar um não de 20 anos. O caminho equilibrado é a aprovação caso a caso, com auditorias independentes, ciência aberta e participação social contínua. Convocaremos a razão e o pragmatismo porque medo não pode ser bússola de um país que precisa crescer. A prosperidade sustentável nasce do casamento entre inovação, regras claras e coragem para decidir com métricas e não com palpites. Por isso rejeitamos a moratória e o plebiscito em 2026, defendendo em seu lugar uma rota de governança técnica e transparente. Encerramos afirmando que responsabilidade não é paralisia, é decisão informada, revisável e acompanhada pela sociedade e pela lei. Passo a palavra ao lado favorável para abrir a rodada com um ataque focado e direto. Se alguém lhe oferecesse um tesouro sem manual, você diria sim, mas o fundo do mar não aceita arrependimentos. Por isso precisamos do voto popular, para pausar, antes de quebrar o que não sabemos consertar. Obrigado pela objetividade, agora convido o lado contrário a apresentar sua defesa. O país não pode congelar por medo, porque a função do Estado é medir riscos com dados verificáveis e administrar transições com responsabilidade. Defesa registrada. Peço agora um ataque do lado contrário para avançar o argumento. Transformar uma decisão técnica em plebiscito em 2026 é terceirizar a engenharia ao palpite, e isso pode custar soberania, empregos e liderança tecnológica. Volto ao lado favorável para a réplica defensiva com um ponto cirúrgico. Quando a incerteza é estrutural, o custo do erro vira bola de neve, e o plebiscito serve para blindar a decisão contra pressões de curto prazo. Seguimos, concedo a vez ao lado contrário para um ataque em dupla coordenada. Se travarmos por 20 anos, empresas e cérebros irão embora, e quando voltarmos não haverá estrada para rodar, apenas poeira de atraso na prateleira. Indicadores de investimentos mostram que previsibilidade vem de regulação clara com revisão periódica, não de plebiscitos sujeitos a ondas de humor coletivo. A melhor segurança ambiental nasce do controle passo a passo, com metas, fiscalização e gatilhos de parada, e não de um não genérico. Se queremos responsabilidade, criemos auditoria contínua e monitoramento em tempo real, em vez de carimbar interdito preventivo por 2 décadas. A dupla foi assertiva, mas preciso conter o tempo e devolver a palavra ao lado favorável para a resposta em dupla. Moratória não é desistência. É estratégia para evitar danos irreversíveis quando a ciência ainda tateia na escuridão abissal. Relatórios recentes apontam lacunas sobre sedimentos, ruído e cadeia alimentar profunda, e adiar a irreversibilidade por voto é seguro e democrático.
Se avançarmos sem consenso informado, abriremos espaço para judicialização e instabilidade, o que espanta capital e corrói reputação internacional. Um cronograma de campanha informativa até 2026 permite comparar custos, benefícios e alternativas, e o resultado confere previsibilidade robusta. Agradeço, contenho agora o ímpeto e repasso a vez ao lado contrário para a defesa em dupla com resposta e provocação medida. O caminho prudente é licenciamento rigoroso com ciência aberta e penalidades exemplares, porque isso equilibra desenvolvimento e proteção. Se plebiscito é remédio, o diagnóstico ainda falta, e votar sem instrumentos pode virar teatro de slogans. Vocês estão preparados para explicar cada trade-off ao eleitor em uma linha? Não negamos riscos, mas negar toda a possibilidade de aprender com pilotos controlados é desperdiçar conhecimento que protege melhor do que um bloqueio generalizado. Se o medo governa, a inovação desempaca, e um país continental não pode viver de medo quando precisa de futuro com dignidade. Registro as respostas, volto ao lado favorável para a defesa em dupla com esclarecimento e indicação de fragilidades do adversário. A proposta de pilotos controlados soa moderna, mas ignora a assimetria de informação e o risco de captura regulatória, quando as regras globais ainda não existem. Vocês tratam o plebiscito como biruta de humor, porém desconsideram que informação qualificada e auditoria independente estruturam um debate sério e reduzem manipulação. Sem moratória, o incentivo financeiro para avançar rápido atropela o tempo da ciência, e depois o prejuízo não cabe no orçamento. Chamar participação de palpite reduz cidadania à torcida, e isso é perigoso para qualquer política pública que precise durar além de um ciclo de preços. Peço agora a leitura de meio de partida com impressões iniciais do nosso painel e convido a primeira avaliação. Neste momento eu me inclino ao lado favorável porque articularam prudência com legitimidade popular, sem cair em romantização do mar. O ponto forte foi mostrar irreversibilidade e dar ao eleitor tempo estruturado para aprender, enquanto o outro lado simplificou a participação como ruído. Ainda assim, peço ao lado favorável métricas objetivas do período de moratória, e ao lado contrário garantias reais contra a captura regulatória. No meu entendimento, a vantagem está com o lado contrário, porque propuseram governança contínua e fiscalização forte em vez de congelar por 20 anos. O mérito foi trazer instrumentos de controle, enquanto a proposta de moratória ainda carece de plano detalhado para manter empregos e cadeias produtivas. Quero ver do lado contrário um cronograma de metas ambientais mensuráveis, e do lado favorável um desenho claro de requalificação e pesquisa aplicada. Eu balanço para o lado favorável pela coerência entre incerteza científica, precaução e voto informado, mas reconheço que o lado contrário trouxe uma régua técnica necessária. Foram fortes ao conectar participação com estabilidade regulatória, e o outro lado escorregou quando tratou a sociedade como plateia influenciável demais. Peço aos dois que elevem a concretude e mostrem como evitar que tanto o plebiscito quanto a regulação contínua sejam capturados por interesses de ocasião. Entramos no segundo assalto, espero novos ângulos e começo passando a vez ao lado contrário para um ataque. A pressa do plebiscito cria o risco de decidir sem base técnica amadurecida, e travar por 20 anos antes das regras internacionais é desperdiçar janela de aprendizagem. Convido o lado favorável a responder com uma defesa objetiva. Se a base técnica não amadureceu, decidir explorar é salto sem rede, e pausar por voto é um seguro contra tragédias que não cabem em plano de mitigação. Ainda no embalo, peço um ataque do lado favorável para manter o ritmo. Quando o oceano vira laboratório ao vivo, quem paga o experimento é o pescador e a faixa costeira, e isso não é custo invisível que possamos ignorar. Abro a defesa do lado contrário com uma fala certeira para equilibrar a mesa. A melhor proteção ao pescador é gerar dados com monitoramento público, porque proibir tudo não alimenta ninguém e tampouco treina fiscais. Devolvo ao lado favorável para um ataque em dupla que traga proposta e lastro. Propomos moratória com corredor de ciência cidadã financiada, reforço de universidades costeiras e plano de transição para cadeias de valor que não dependem de mineração submarina.
Esse período de 20 anos dá tempo para desenhar materiais alternativos, reciclagem avançada e economia do reuso, gerando emprego sem furar o leito marinho. Com o voto em 2026, garantimos legitimidade para priorizar editais, bolsas e inovação aberta, porque a sociedade terá dito para onde quer ir. A mesma energia que alguns querem colocar em extrair, podemos colocar em inventar, e é assim que se constrói soberania tecnológica. Seguro o ritmo e passo a vez ao lado contrário para um ataque em dupla que teste a coesão do argumento oposto. Se reciclagem e materiais alternativos fossem suficientes hoje, não estaríamos discutindo novas fontes, então congelar tudo não resolve a demanda por metais estratégicos. Enquanto vocês prometem futuro de laboratório, a indústria real precisa de prazos, contratos e matéria-prima, e o relógio econômico não para contemplar baleias. Podemos combinar licenças condicionadas e metas ambientais rígidas, punindo quem falhar, o que incentiva a tecnologia limpa em vez de fuga de investimentos. Se o país ficar parado, vamos comprar caro de quem explorou sem freios, e então terceirizaremos a culpa e a dependência ao mesmo tempo. Contenho o embate e devolvo ao lado favorável para a defesa em dupla com resposta e provocação calibradas. Apressar-se porque o mundo corre é receita para cair no abismo junto, e liderança se mede por dizer não quando o risco supera o ganho. Se querem metas rígidas, aceitamos, porém depois de a sociedade decidir que quer pausar, porque regra sem legitimidade vira papel molhado. Vocês falam em comprar caro de fora, mas esquecem que dano ambiental também cobra em dólar, turismo, saúde e reputação. Pergunto se estão dispostos a assumir responsabilidade por impactos desconhecidos no longo prazo, quando o voto poderia nos dar margem de segurança. Peço agora que o lado contrário apresente defesa em dupla com resposta e um olhar crítico sobre a costura do oponente. Assumimos responsabilidade com monitoramento público, transparência de dados e suspensão automática se qualquer meta for violada, o que é mais eficaz do que um não generalizado. Vocês apostam em um grande ato simbólico, mas a gestão do risco é cotidiana e detalhista, e falta ao plano de moratória um orçamento crível de transição produtiva. Se a sociedade precisa decidir, que decida também parâmetros técnicos, custos e trade-offs, e não um botão de pausa que terceiriza escolhas complexas. Aceitam que a ciência evolui e que 20 anos podem ser tempo demais para ficar esperando, quando revisões trienais com freios e contrapesos fariam mais sentido? Retomo o cronograma e avanço com novas intervenções, mantendo o equilíbrio entre contundência e clareza. Passo novamente ao lado favorável para um ataque rápido, que feche esta sequência com objetividade. Se aprendemos algo com desastres ambientais, foi que promessas de mitigação vêm primeiro, e responsabilização chega tarde, então o voto que pausa é a única garantia de não repetir a mesma história. Convido o lado contrário a uma defesa pontual para responder a este fechamento do bloco. Garantia não é paralisar, é construir regulação que aguente pressões, e o país precisa praticar essa musculatura em vez de fugir dela. Seguimos com uma nova rodada curta de fogo cruzado, e abro para o lado favorável em dupla com proposta e prova. Apresentaremos um mapa de pesquisa costeira com cronograma e indicadores de biodiversidade, e queremos que isso seja referendado no plebiscito para blindar orçamento e metas. Trago histórias de comunidades pesqueiras que sofrem com variações de estoque, e mostrar esses dados ao eleitor dá rosto humano à estatística. Se a sociedade ancorar a prioridade em lei por voto, nenhuma caneta solitária muda o rumo em ano eleitoral. A proteção real começa quando as pessoas sentem que decidiram e que serão cobradas por sua própria decisão, e isso diminui a demagogia. Fecho este segmento e entrego o bastão ao lado contrário para um ataque em dupla que explore possíveis inconsistências. Vocês confiam no voto para proteger orçamento, mas orçamentos dançam com ciclos, e sem atividade econômica pujante, faltará dinheiro para a própria ciência que defendem. A aposta em economia do reuso é essencial, porém não cobre toda a curva de demanda, e o hiato pode virar dependência de fornecedores externos com práticas piores. Uma política adulta aceita avanços graduais, falhas e correções, e não um congelamento que impede calibragem fina.
Se a meta é proteger, vamos medir, publicar e punir em tempo real, e é assim que se cria a cultura de responsabilidade. Segura o relógio. Devolva ao lado favorável para uma defesa em dupla que responda e pressione com perguntas de alto impacto. Vocês falam em medir e punir, mas quem repara ecossistemas de milênios se o dano escapar do controle? E qual seguro cobre o invisível do abismo? Se a alternativa é depender de fora, por que não investir os próximos 20 anos em materiais alternativos, reciclagem profunda e design que reduz demanda desde a origem? O voto não é fuga, é alicerce, e sem ele a regulação virá alvo móvel em cada troca de governo. Pergunto se aceitariam desde já submeter qualquer licença a referendo local nas áreas costeiras afetadas, para dar voz a quem vai viver com a decisão. Passo ao lado contrário para a defesa em dupla com resposta e identificação de vulnerabilidades do adversário. Podemos aceitar consultas locais vinculantes em zonas diretamente afetadas, porque proximidade melhora a qualidade do controle social. A vulnerabilidade do plano de moratória é a crença de que pausa por voto basta para produzir alternativas, sem um motor econômico funcionando no intervalo. Se a prioridade é a inovação, uma parte nasce do atrito com o real, e pilotos controlados geram dados que o papel não revela. Com um ecossistema forte de fiscalização e transparência, é possível aprender sem romantizar o risco e sem demonizar a atividade econômica organizada. Registro as contribuições e mantenho a cadência, garantindo que todas as vozes tenham sido ouvidas ao menos uma vez no tabuleiro. Entrego agora um espaço curto para o lado favorável efetuar um ataque suplementar que amarre os fios soltos desta etapa. A promessa de aprender com pilotos ignora que alguns erros não têm segunda chance. E é exatamente por isso que chamar o povo às urnas é gesto de maturidade e não de medo. Abro a réplica do lado contrário com uma defesa concisa para equilibrar o bloco. Segurança não é paralisar, é ter freios que funcionam, instrumentos auditáveis e coragem de desligar a tomada quando os números gritam. Antes de avançar, ofereço uma última troca rápida para encorpar a compreensão pública sobre o tema em disputa. Oceano não é depósito de aposta, é tecido de vida que devemos respeito, e escolher pausar por voto é honrar esse contrato invisível. Respeito não precisa de tabu, precisa de régua alta, e essa régua se mede em métricas duras, inspeções sérias e punições certas, não em paradas simbólicas. Encerramos esta fase com densidade e vigor, e agradeço a todos por manterem a contundência com civilidade. Antes de avançarmos para as conclusões, verifico se há novas frentes de debate ou pontos essenciais que tenham ficado pendentes. Abrimos uma janela de discussão livre, com alternância entre os lados, mantendo a intensidade sob controle e o respeito como regra. Quero pôr na mesa a pergunta central: quem arca com o prejuízo se o ecossistema profundo colapsar por uma aposta precipitada? Pergunto de volta quem paga a conta do atraso tecnológico e da fuga de investimentos se congelarmos por 20 anos sem sequer testar capacidades. Os dados disponíveis indicam incerteza alta e efeitos de cauda gorda, portanto o risco não é linear e a prudência deve liderar a decisão. Prudência é ótimo, mas virar tabu não é prudência. Prudência é regular, medir e cortar quando necessário com critérios públicos e verificáveis. A lógica de pilotos controlados ignora que danos irreversíveis não pedem licença para acontecer, porque quando o sedimento levanta a vida desaba junto. Irreversibilidade também existe na pobreza e na desindustrialização, e um país com vocação marítima não pode abdicar de aprender fazendo de forma segura. Vocês falam em aprender, fazendo como se o oceano fosse sala de aula, mas lá embaixo não existe quadro negro, existe o desconhecido com consequências globais. Desconhecido não é sinônimo de proibição total, é sinônimo de desenho robusto de licenças, gatilhos de parada e transparência radical dos dados. Transparência não reverte dano extinto, porque publicação em tempo real não devolve espécies perdidas, nem reconstrói redes tróficas desmontadas. Sem atividade econômica forte, a mesma ciência que vocês defendem carece de recursos, portanto precisamos de um motor que gere sustento e conhecimento ao mesmo tempo.
O motor que propomos é ciência aberta, reciclagem avançada, design de materiais e economia do reuso, que geram empregos sem abrir feridas no leito marinho. Isso é desejável no longo prazo, mas hoje a indústria de transição energética demanda metais estratégicos, e o cronograma do mundo não parou para nossa utopia. Utopia é achar que dá para operar no escuro sem risco sistêmico, enquanto o voto pode blindar um pacto de pesquisa e transição por uma geração inteira. Blindar com voto um não de 20 anos engessa políticas públicas e desestimula soluções técnicas que surgem justamente do confronto com o real monitorado. Confronto com o real não precisa ser roleta russa ambiental, porque democracia madura escolhe quando dizer não para proteger o amanhã. Democracia madura também sabe dizer sim com condicionantes, e isso evita que a pauta vire um concurso de slogans que ignora compromissos orçamentários. Slogan é fingir que licença resolve tudo quando não há consenso científico básico sobre sedimentos, ruído e cumulatividade de impactos a 4.000 metros. Cumulatividade se enfrenta com limites progressivos e auditoria independente, e um país responsável não delega tudo a uma única pergunta de plebiscito. Uma pergunta clara com campanha informativa ampla pode valer mais que 1000 portarias que mudam a cada governo e a cada lobby de ocasião. A pergunta clara de hoje vira grito confuso amanhã quando a economia aperta, e estabilidade se constrói com instituições técnicas resilientes. Instituições técnicas sem legitimidade social apodrecem por dentro, por isso o voto dá raízes à política e impede atalhos oportunistas. Legitimidade social também nasce de ver fiscalização funcionando e multa doendo, e esse filme o eleitor entende sem precisar pausar por 20 anos. Quando o jogo é irreversível, a pausa é regra do bom senso, e os 20 anos compram segurança para a ciência e previsibilidade para o mercado de soluções. 20 anos é um século na curva tecnológica, e fechar a porta por tanto tempo pode nos deixar fora da mesa onde os padrões serão decididos. Ficar fora da mesa é pior quando se chega com culpa ambiental, e ninguém respeita quem sacrifica o mar por pressa e depois pede vaga em tratados. Ninguém respeita também quem terceiriza escolhas complexas para uma urna sem detalhamento técnico na mesma velocidade do voto. Um detalhamento técnico cabe no processo do plebiscito, com material didático, debate público e auditoria, e o calendário de 2026 é tempo suficiente para isso. Tempo suficiente para comunicação não é o mesmo que tempo suficiente para maturar tecnologias, e perder a janela de liderança tem custo geopolítico concreto. Liderança também é inaugurar um novo padrão de decisão democrática para o oceano, que outros países podem seguir quando virem que funcionou. Padrão que congela é fácil de copiar porque é simples, difícil é liderar calibrando, ajustando e respondendo à realidade sem demonizar a economia. Difícil é consertar o que se quebrou sem saber, e não há engenharia que vença a física da extinção. Difícil é sustentar promessas de orçamento para pesquisa sem base produtiva, e o país não vive de poesia sobre o mar. O país vive de escolhas que respeitam limites naturais, e esse é o único orçamento que não aceita pedalada. Respeitar limites é construir régua, e não pregar a porta com correntes, porque correntes também enferrujam a esperança. Seguro o calor para que não vire incêndio, e peço ao lado favorável que apresente sua peça final com 2 porta-vozes. Organiza os fatos em 4 pontos centrais: incerteza científica alta, risco de irreversibilidade, alternativas viáveis de transição e necessidade de legitimidade forte. Primeiro, os estudos atuais reconhecem lacunas relevantes sobre sedimentos, ruído e cadeias tróficas profundas, o que configura cenário de risco assimétrico. Segundo, impactos potenciais no fundo marinho podem ser irreversíveis em escala humana, e precaução não é medo, é gestão racional de incerteza. Terceiro, reciclagem, economia do reuso, design de materiais e pesquisa aplicada podem gerar empregos e reduzir demanda sem violar ecossistemas abissais. Quarto, um plebiscito em 2026 dá base democrática para um pacto de 20 anos com metas, auditoria, financiamento de ciência cidadã e estabilidade regulatória. Falo agora ao painel e ao público com um pedido simples, que a coragem vença a pressa, porque coragem também é dizer não quando é cedo demais.
Peço que vejam nesta moratória um investimento no melhor de nós, a inteligência coletiva que escolhe estudar antes de explorar e cuidar antes de lucrar. Se dermos essa pausa pelo voto, enviaremos ao mundo a mensagem de que desenvolvimento sem destruição não é slogan, é projeto de país com dignidade marítima. A democracia marítima que propomos honra trabalhadores, universidades, comunidades costeiras e o futuro, e isso é a régua que queremos para ser medidos. Convidamos todos a transformar angústia em participação e divergência em construção, porque o mar pede tempo e o tempo pede sabedoria. Agradeço e chamo o lado contrário para a sua peça final com dupla, mantendo a clareza e o foco. Faço a síntese em 4 pilares: segurança energética, soberania tecnológica, governança adaptativa e proteção efetiva baseada em métricas. Primeiro, a transição energética demanda metais estratégicos, e não podemos terceirizar tudo ao exterior, sob pena de vulnerabilidade crítica. Segundo, soberania se constrói desenvolvendo competências no país, e uma moratória de 20 anos pode expulsar cérebros e cadeias produtivas. Terceiro, governança adaptativa com licenças condicionadas, revisões periódicas e gatilhos de parada é mais inteligente que um bloqueio genérico. Quarto, proteção efetiva nasce de monitoramento público, dados abertos e punições exemplares, porque isso educa o mercado e informa a sociedade em tempo real. Falo agora ao painel e ao público com um convite à maturidade institucional, que é decidir com régua alta sem confundir participação com paralisia. Se queremos ciência forte, precisamos de economia forte, e pilotos bem regulados podem financiar a própria fiscalização que todos desejamos. O Brasil pode liderar mostrando como a técnica caminha com a democracia, sem transformar complexidade em plebiscito que tudo simplifica. Peço que confiem na capacidade do país de medir, ajustar e, quando necessário, dizer não com base em metas, em vez de um não antecipado de 2 décadas. A responsabilidade que defendemos é cotidiana, mensurável e corajosa, e é assim que se cuida do mar sem abandonar o futuro de quem precisa trabalhar. Concluídas as peças finais, peço avaliações derradeiras do nosso painel, mantendo o mesmo escalonamento de vozes. Voto no lado favorável porque apresentaram uma combinação convincente de precaução, participação qualificada e visão de transição produtiva. Reconheço o valor do desenho regulatório do lado contrário, mas entendo que a irreversibilidade e a lacuna científica elevam o padrão de prudência. Parabenizo ambos por evitarem caricaturas, e peço ao lado vencedor que explicite desde já o plano de educação pública durante a moratória. Meu voto vai para o lado contrário porque trouxeram governança contínua, métricas de controle e compromisso com ajustes em vez de um congelamento amplo. Aprecio a ética da cautela do lado favorável, mas considero mais robusta a proposta de aprender com pilotos e punir com rigor quem falhar. Cumprimento ambos e recomendo que integrem mecanismos de consulta local e auditoria independente em qualquer caminho que siga. Meu voto acompanha o lado favorável, pois a defesa da moratória com plebiscito veio articulada a um plano de ciência, educação e estabilidade regulatória. Vejo mérito na régua técnica do lado contrário, porém o risco de irreversibilidade pesa mais neste momento de incerteza reconhecida. Parabenizo os 2 times, e deixo o recado de que ousadia mesma é proteger o que não sabemos refazer. Com 2 votos a 1, o time progressista vence o embate de hoje com a proposta de moratória decidida por plebiscito em 2026. Parabéns ao time vencedor, e convido 2 vozes para um agradecimento breve e direto. Agradeço ao painel e ao público, porque transformar cuidado em política é uma vitória coletiva que começa agora e continua no estudo diário. Recebemos este resultado como responsabilidade, para que o voto seja bem informado e a ciência tenha o tempo que precisa para servir a todos. Também abro espaço para 2 falas do time que não levou a decisão, porque aprender com a derrota é parte do jogo democrático. Reconhecemos o veredito e seguiremos defendendo governança técnica forte, porque a proteção do mar também precisa de instrumentos que funcionem no cotidiano. Parabenizamos os vencedores e cobraremos metas claras e transparência, já que a pausa só fará sentido com compromisso real com inovação e requalificação.
Chegamos ao fim e agradeço a ambos os times pela entrega séria e vibrante, e ao nosso painel pela régua elevada e generosa. Obrigado a você que ficou até o último minuto, porque debate democrático só existe com audiência atenta e crítica. Se curtiu, deixe seu like, assine o canal e conte nos comentários como votaria e por quê. Apoie o projeto pelo QR no canto da tela ou pelo link na descrição, porque sua contribuição mantém este espaço independente e acessível. Na descrição você encontra também outras séries completamente diferentes deste formato, prontas para maratonar quando quiser. Eu me despeço com gratidão e o convite para nos reencontrarmos no próximo episódio do Batalhas Mentais.